Boa noite, pessoal. O nosso grupo vai falar sobre pandemia, algo que afetou diretamente as crianças no desenvolvimento escolar. Esse vídeo vai vir com o intuito de ajudar nesse processo difícil que o Brasil e o mundo está enfrentando. Foi feita uma estatística pela Unesco, cerca de 850 milhões de crianças foram afetadas, estão sem aula devido a essa pandemia. Então esperamos que de certa forma esse vídeo que nós vamos passar para vocês ajude em apoio para que todos nós podemos passar junto esse processo difícil que nós estamos passando. Pandemia, né? Pois é. Esse momento vem sendo complicado, tanto pra gente que já conseguiu assimilar toda a situação, compreender o que está acontecendo, né? E você já parou pra pensar como que fica isso na cabeça de uma criança? Realmente fica um pouco complicado, a criança não consegue assimilar todas as coisas, acaba sentindo saudade das brincadeiras na escola, dos amigos, dos professores, até dos familiares, né? Dos primos, muitas vezes, que costumavam brincar. Então, nesse momento é extremamente essencial que os pais ou responsáveis estejam de fato presentes, né, na vida das crianças, para que haja aí brincadeiras, estímulos no desenvolvimento, que é algo extremamente importante, né, para que seu filho se desenvolva e consiga, né, ter todos os aspectos aí para a vida futura dele, né, todos que necessita aí. Então, nesse momento precisa sim que exista muito diálogo, muitas brincadeiras, muitos momentos em família. Nosso vídeo vai falar um pouquinho mais a respeito, né, da importância desses estímulos, da importância desse acompanhamento dos pais neste momento, ok? Para que esse período não impacte tanto aí a vida da sua família. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre os estímulos. Então, a criança, ela possui, desde o seu nascimento, um potencial que poderá ser intensificado à medida em que os estímulos sejam favoráveis para o seu desenvolvimento integral. Então, a família, a escola, a sociedade, todos possuem um importante papel no âmbito educacional da criança, pois devem oferecer a elas variados estímulos, envolvendo em um clima afetivo, tá? Onde se possam transmitir valores, atitudes e conhecimentos que visam o desenvolvimento integral do ser humano. É fundamental que o educador, seja ele a escola ou agora nesse momento de pandemia, as famílias, tá? Pai, a mãe, o responsável, que ela tenha clara a intenção nas atividades propostas para essa criança. Então, cada estímulo é importante para o desenvolvimento social, cognitivo e motor da criança, pois estes serão determinantes na aquisição de novas aprendizagens. A inteligência emocional é algo que é construído. Se nós, já desde a infância, construirmos uma base boa emocional para as nossas crianças, quando elas forem adultos, elas não vão ter muitas das dificuldades que a gente vê nos adultos de hoje. As nossas principais emoções são a raiva, tristeza, a alegria, o medo e o nojinho. O problema é que muitas vezes nós queremos que as crianças em todo o tempo estejam tudo bem, estejam alegres com qualquer coisa, com tudo que a gente faz, não deixando elas demonstrarem esses outros sentimentos que podem ser considerados muitas vezes negativos. Mas esses sentimentos também são necessários para a nossa formação e fazem parte do nosso dia a dia muitas vezes. Então nós temos que ensinar as crianças a reconhecerem as emoções que elas têm. Se no momento de raiva, por exemplo, de uma briga com um amiguinho na escola, ela tem que reconhecer o que ela está sentindo, saber que isso é raiva e poder lidar com essa situação. E podendo lidar com essa situação, ela só vai saber sentindo a raiva. Então ela tem sim que sentir a raiva porque faz parte daquele momento, não é algo que tem como ignorar. Mas sentindo, ela aprende a controlar esse sentimento. Por exemplo, eu briguei com meu amiguinho, então agora eu não vou voltar a brincar com ele. Eu vou esperar esse sentimento de raiva passar, porque ele passa, e depois eu volto a brincar com ele, a gente perdoa, fica tudo bem. Mas a gente tem que ensinar as nossas crianças que algumas emoções, todas elas, têm que ser sim sentidas e não podem apenas ser ignoradas, e isso começa desde a infância. Dentro desse contexto de isolamento social, devem ser adotadas e adaptadas atividades que auxiliem no desenvolvimento físico e intelectual da criança, para que esse momento não seja ainda mais prejudicial para ela.
Algumas atividades que o cuidador responsável pode realizar com a criança incluem brincadeiras e jogos lúdicos que possam entrar em um aspecto que desperte mais interesse e prenda a atenção ao mesmo tempo que desenvolve essa criança. Alguns jogos de tabuleiro, de perguntas e respostas, podem auxiliar no conhecimento e trazer para essa criança a vontade de buscar mais sobre o que ela está aprendendo no jogo. E outros, como damas e xadrez, estimulam o raciocínio lógico e a concentração. Atividades como massinha de modelar, jogos de mímica e twister ajudam no desenvolvimento motor e ainda pode ser uma boa opção para um alongamento divertido. Há ainda os tradicionais jogos de memória e quebra-cabeça, e a ampla variedade de desenhos, filmes e jogos educativos que são uma alternativa já bastante usada por educadores e que podem ser uma ferramenta bem exploradas nesse momento de pandemia. Principalmente porque estamos em um momento em que não só as crianças estão ficando em casa, como também os pais e responsáveis estão trabalhando de casa. E essa alternativa pode ser útil nos momentos em que deve ser conciliado o trabalho do cuidador com a educação da criança. Boa noite, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a relação de diálogo entre pais e filhos nesse momento de pandemia, principalmente com as crianças que estão em casa, precisando dos pais para realizar as atividades e tarefas da escola e como se dá essa troca. Eu frisei alguns pontos que eu acho cruciais para que isso aconteça de forma positiva. Primeiro, a questão das crianças estarem conscientizadas do porquê elas estão em casa, do porquê elas estão sendo privadas de ir para a escola, porque elas estão tendo que aprender em casa. Segundo ponto, estipular horários. Os horários que a criança já estaria na escola. Isso vai facilitar o processo de desenvolvimento e aprendizagem, porque ela já está acostumada com aquele determinado horário em si. E no outro período, deixar a criança livre para brincar, fazer o que ela gosta, se divertir, para que também não fique aquela pressão apenas em cima da criança, que ela possa entender que existe momento de lazer e momento de estudar. É compreensível também a dificuldade que os pais têm nesse momento, porque ninguém estava esperando, ninguém estava preparado para isso, mas os pais precisam doar um pouco de si, um pouco a mais, para que as crianças possam estar se desenvolvendo. Sozinhos, os filhos não vão conseguir focar, demandar a atenção necessária. Precisa dos pais estarem lado a lado, junto com a criança, de mãos dadas, para que esse processo de aprendizagem aconteça de forma efetiva.